Corinthians é a única equipe que está em 3 competições. Além do Campeonato Brasileiro, está nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Sul-Americana. E mesmo com Ramon e Emiliano afirmando que o brasileiro é prioridade, essas outras competições podem atrapalhar o Corinthians na briga contra o rebaixamento? En los times grandes no tienen respiro nunca. Sabemos que la prioridad para nós es el Brasileirão. Pero bueno, esto nos ayuda, nos hace crecer anímicamente y seguimos planificando en base a partido, jogo a jogo. Para ajudar nessa luta, a diretoria corintiana segue em busca de reforços nesta janela de transferências. Além de Thales Magno, a diretoria tenta mais um atacante. O paraguaio Alex Arce, da LDU de Quito, é um deles. O clube equatoriano não aceitou a primeira proposta e o Corinthians deve enviar uma nova. Mesma situação do equatoriano Gonzalo Plata, do Al-Sadd. A primeira oferta de 45 milhões foi recusada, mas o Corinthians não desistiu e deve fazer uma nova investida. E o Corinthians anunciou hoje a contratação por empréstimo de Thales Magno. Contrato até o meio do ano que vem. Thales chegou e já falou como jogador do Timão. Estou muito feliz, muito feliz. Sabemos que nunca se recusa uma proposta do Corinthians, é um clube muito grande. Estou aqui para novo desafio, estou aqui para brigar muito, para lutar, para que a gente consiga muitas coisas positivas esse ano e no próximo ano também. Vamos lá, vamos debater o Corinthians, tem jogo importante no fim de semana. Thales Magno contratado, vinha de lesão, tanto que a gente vai colocar números do Thales Magno na temporada, são pouquíssimos jogos, 4, tá aqui no nosso monitor, 4 jogos em 2024, 33,8 minutos por jogo. Como média, 1 gol e 1 assistência, reforço do Corinthians. Chega com o status de titular ou não, André? Eu acho que sim. Mas é tão difícil fazer esse tipo de observação em relação ao elenco do Corinthians e também não se sabe como ele está, né? Ele é um jogador promissor, saiu do Brasil, as informações que a gente tinha é que ele não tinha um bom relacionamento com o treinador que hoje comanda o time em Nova York, não tinha recebido muitas oportunidades, estava descontente pensando numa volta ao Brasil, 22 anos, um cara que tem, óbvio, potencial para ser titular e se firmar no Corinthians de hoje, uma posição na qual o elenco tem carências e ele tem qualidades. Mas é preciso vir, jogar. O Corinthians tem muitas urgências, principalmente em relação ao Campeonato Brasileiro. Precisa pontuar, tem que sair da posição na tabela em que se encontra. As coisas vão ficar muito mais fáceis se isso acontecer. A classificação na Copa do Brasil sustenta, né? Não estou falando só da parte econômica, que obviamente é importante para o clube, mas traz mais confiança, faz com que os jogadores se sintam melhor, o ambiente, torcida, time também melhora, mas também continua mantendo o Corinthians dividido nas competições que disputa e ele não tem elenco para isso. Então toda vez que chega um jogador, em especial um jogador que tem qualidade, tem capacidade, como o Thales Magno, é uma ótima notícia porque o elenco do Corinthians precisa. A gente já vai falar sobre o duelo do Corinthians no fim de semana, o Red Bull Bragantino, que também é prévia, né, de Sul-Americana. Aliás, esse mês de agosto tá tudo junto misturado, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana. Mas vamos falar sobre um outro, só para encerrar, o Thales Magno está no bid já tem condição de jogar pelo Corinthians. Mas vamos falar sobre Arce. A gente ouviu na reportagem qual o nome do Arce. Não, exato. Temos aí o Arce, Alex Arce. A questão, a gente vai falar um pouco sobre a história dele, mas em 23, o cara, 2023, 32 jogos, 26 gols, média 0,81. Ele atuava pelo Independiente Rivadavia em 2023, aí ele foi para a LDU. 30 jogos, 22 gols, 0,73 de média. A gente tá falando de média de gols, né? A gente tá falando de um cara com 29 anos que começou a jogar muito tarde. Tem uma carreira profissional de 3, 4 anos, Zupac. E a discussão aí de um investimento de 5 milhões por ele, de dólares, né?
Números a gente tá vendo, mas é uma amostragem recente. Queria que você falasse um pouco sobre o jogador. O Alex Arce faz uma boa temporada, ele ocupa hoje o espaço que até a última temporada era do Paulo Guerreiro, né? Se a gente lembrar, a LDU é a atual campeã da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, o Guerreiro era o centroavante. O Guerreiro não tá mais lá, o Alex Arce foi contratado e ele entrega uma média de gols muito boa. Ele é um atacante, ele não é um atacante paradão, mas ele é um atacante definidor, um cara que na LDU costuma aproveitar bem as suas chances. Então, se a gente olhar só o lado técnico, embora exista toda a desconfiança com uma carreira muito curta, né, a amostragem sobre o Alex Arce ela é mais sobre a temporada atual do que sobre várias temporadas. O que ele faz este ano justifica o interesse na sua contratação, especialmente pensando que o Corinthians é um time com infinitos problemas no ataque. Nenhum atacante que o Corinthians tem convence o seu torcedor. Nem Yuri, nem Romero, nem Wesley, nem Pedro Henrique, nem Giovani, nem Pedro Raul, nenhum deles. Então, o Thales Magno, o Alex Arce, pelo que eles sabem, pelo que o Arce mostra, pelo que o Thales já mostrou, se justifica o interesse por ambos. Agora, a questão a ser discutida, de novo, é a questão do investimento. O Corinthians, assim, em janeiro, o Corinthians montou um time. Nesse meio do ano, o Corinthians está montando quase um segundo time, comprando direitos ia falar de transmissão, direitos econômicos de vários jogadores. E é aqui, 4 milhões de dólares para lá, 5 milhões de dólares aqui, tem o Gonçalo Plata, que se fala que o Corinthians pode pagar até 10 milhões de dólares, tem o Cuejar, que aí tem mais o dinheiro para dar luva, se ele conseguir liberação de contrato com o Al-Shabaab lá da Arábia, tem que pagar luva, que não é um valor barato. Eu tô preocupadíssimo com o salto que a dívida do Corinthians vai dar da última temporada para essa. Não, mas é só 5 milhões de dólares, vai somando e vai convertendo, né? Aquela história, quem converte não se diverte. O Corinthians não está convertendo e está tentando se divertir. O balanço de um ano para o outro, ele promete. Sempre lembrando que esses 5 milhões de dólares que se cogita o Corinthians pagar pelo Alex Arce foi o que o Corinthians pagou ou está pagando em parcelas pelo Pedro Raul. Um jogador que meses depois o Corinthians já se convenceu que foi um investimento errado. Todo mundo sabia que era errado, menos quem tomou a decisão. Aí agora o Corinthians talvez gaste mais 5 e aí vai gastar 10 milhões de dólares para ter 2 centroavantes. Um para não jogar e um para tentar resolver o problema que os que lá estão não conseguem suprir. Vamos falar do jogo. Corinthians e Red Bull Bragantino. O Corinthians teve uma semana boa de classificação, traz confiança, mas no Brasileiro a situação a gente conhece. Vantagem enérgica. Corinthians versus Bragantino desde a aquisição da Red Bull em 2019. Corinthians, 4 vitórias, Red Bull Bragantino, 6 vitórias, além disso, 3 empates no período. A gente já disse aqui como o Brasileirão é prioritário para o Corinthians, André. Óbvio que passar na Copa do Brasil é bom por N motivos, para passar, por disputar título, para ganhar grana e por confiança. Cada classificação traz algo novo. Por exemplo, o Hugo já virou aquela, goleiro esquece, tá? O cara tá aí, entre outras coisas. Mas qual o peso desse jogo contra o Red Bull Bragantino na vida corintiana? O peso é maciço, porque é um jogo do Campeonato Brasileiro. Independentemente do adversário, o Corinthians já está numa posição de pressão total para fazer pontos. Fez ponto na rodada passada, 1 ponto, em casa, jogando meia hora com 2 jogadores a mais, que é um dos grandes sinais dos problemas que o Corinthians tem e algo que, na situação na tabela que o Corinthians ocupa, é inadmissível. Era um time que disputa o mesmo campeonato que o Corinthians está disputando nesse momento, um campeonato contra a Série B. Era um jogo em casa, que o Corinthians tem que somar os 3 pontos. Você coloca numa condição diferente se o adversário é melhor do que você. E, no caso, era um adversário atualmente, futebolisticamente falando, do mesmo nível. O Bragantino é um time superior, tecnicamente talvez superior ao que o Corinthians hoje tem à sua disposição, mas agora não interessa mais, né? A dificuldade foi criada pelo Corinthians, pelos pontos que o Corinthians não ganhou e pela conta que precisa ser feita em termos de melhora de percentual de aproveitamento para evitar o rebaixamento, chegar ali próximo dos 45 pontos, 45 para garantir de uma vez. Essa é a conta. E o campeonato já está terminando para o Corinthians. A conta é diferente para essas equipes. E aí o Bragantino
tem que passar a ser enxergado como um adversário que o Corinthians obrigatoriamente tem de superar. Quero te ouvir também sobre esse jogo. O jogo, assim, todos os jogos do Corinthians são muito decisivos dentro do campeonato. O Bragantino é um time que mostra uma irregularidade muito grande no seu nível de atuação. Não gosto da temporada que faz o Red Bull Bragantino. Foi eliminado agora com muita justiça nos 2 jogos pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas o Corinthians, que se escora muito no poder do seu torcedor dentro de casa para conseguir alguns resultados que o campo mostrava difíceis de serem alcançados, quando a gente olha estritamente para o campo, no atual estágio do Corinthians, tem sido complicado para o Corinthians jogar em casa, porque se espera dentro de casa um Corinthians que se imponha. E o Corinthians do Ramon Dias é um Corinthians que reage melhor do que age, que defende melhor do que ataca. E aí essa é a encruzilhada, né? Os jogos dentro de casa têm sido os jogos mais dramáticos nas mãos do Ramon Dias. É só olhar, né, os últimos jogos do Corinthians dentro do seu estádio. E o jogo vai ser um jogo dessa toada. O Corinthians precisa vencer. Os empates que o Corinthians tem, e são muitos, eles não servem para nada. Eles só afundam o Corinthians no campeonato. A vitória é indispensável para o Corinthians tentar respirar na competição, porque as rodadas estão passando e a corda volta a apertar no pescoço do Corinthians. O famoso Thales Magno. Thales mágico. Mágico já? Thales mágico. Dá uma segurada. Calma. No Vasco era, né? Thales mágico. Calma. No Vasco ele ganhou o quê, esse cara? Não fazer nada, o apelido do cara. E ele tava nos Estados Unidos. Ele veio por empréstimo de um ano, né? Com opção de compra, né? E já bitou. Opa! Já pode pegar até o Bragantino, mas eu acho que não tem condição. Opa! Ele tava machucado lá, né? Mas ele tava jogando. Ultimamente ele jogou. Não tava, porque ele jogou. Ele teve uma briga com um técnico do New York City. Ele jogou 2 partidas entrando no segundo tempo e uma como titular. E ele tava brigado com o técnico, porque o técnico não colocava mais ele, né? Ele tava voltando de lesão. Mas ele está apto a jogar. Já tá apto. Tá apto, tava jogando, tava atuando. Brigado com fez 3 partidas. Fez 3 partidas. E de onde tá vindo todo esse dinheiro, De Paulo? Tá, por enquanto não tem dinheiro. Calma. Por enquanto... um patrocínio aí, pegou um aporte inicial. Não, aqui é o seguinte, a negociação milhões, né? É 1,5 milhão, né, pelo empréstimo, e se quiser ficar depois... 14 milhões. 14 milhões de dólares. Quer dizer, não vai ficar, né, porque não tem cabimento, né? Mas pelo menos, mano, nesse caso, o Corinthians tá fazendo a coisa certa. Ao contrário do que fez com Mateuzinho e Pedro Raul. Ao invés de trazer Mateuzinho e Pedro Raul por empréstimo e depois verificar se poderia adquirir, não, já foi adquirindo gastando uma bala por jogadores bem mais ou menos. O Mateuzinho mais ou menos e o Pedro Raul terrível. Vamos esperar o Thales Magno, né, mano? Concordo 100%, De Paula. E o grande problema aí, principalmente no caso do Mateuzinho, é que a diretoria do Corinthians tentou o empréstimo, mas o Flamengo não queria estipular o valor de compra no término do empréstimo. Porque é uma baita de uma burrice, porque se o jogador vem, você recupera o jogador, ele tá bem, você tem que devolvê-lo, ou então o clube colocar um revólver na sua cabeça praticamente e exigir um valor alto, é complicado. Agora, na questão do Thales Magno, é um dinheiro, De Paula, que sinceramente eu acredito que o Corinthians não compre o jogador no término do seu empréstimo, porque a gente tá falando de 15 milhões de dólares. Mas uma dessa, você pode colocar jogadores na transação para amortizar esse valor. Vamos ver, mano. Eu tô torcendo para que ele dê certo, porque o Thales Magno dando certo é sinônimo de que o Corinthians também dará, porque hoje o setor talvez mais carente da equipe seja essa função de ataque, né, De Paulo? O Corinthians hoje é um time que cria, mas muitas vezes aí não consegue converter em gol as chances que ele cria ali e desenvolve durante o jogo. Inclusive, aguardemos, mas tô com uma expectativa boa. O Corinthians ainda atrás de atacante, né, mano? Agora diz que foi atrás, fez uma proposta pelo Alex Arce, da LDU. Né? O técnico falou que é difícil porque é um jogador caro, né? Que não estaria disposto a sair e vai ser uma difícil contratação se sair, viu? Mas é um jogador de 29 anos, mercado europeu ele não tem. Que ele apareceu tarde, né? Ele era até os 25, ele era ambulante, dizem aí, né? É verdade. E aí, mano, é o tipo do cara que com 29 anos de idade... Eu não acredito nisso. É verdade. Tem 29 anos de idade, mercado europeu ele não tem. Que pode aparecer esses Arábia, essas coisas aí. Os caras pagam caro se ele jogar por bem, ele. Né? Os caras pagam caro. Mas não deve fugir muito disso, o Arce, né, mano? Alguém viu isso? Alguém viu isso? Tô contigo, viu? Mas, Motinha, o Arce, cara, ele é apelidado no Paraguai como Haaland paraguaio. É um cara, Motinha, mas é verdade.
Porra, então o Romero é o Romário paraguaio. Agora vem o Haaland paraguaio. Não é isso, não. Ele é goleador, eu tô trazendo informação. Já que vocês não buscam informação. Domênico Gato. O Alex Arce, em 25 jogos esse ano, ele marcou 20 gols, mano. Então, eu acho que ele é até mais do que o Haaland. Então, cara, é claro que a gente tá falando do campeonato que Haaland. Ô, mano. Mas, cara, vou te falar, Portugal. Comparado, tá? Sem ver. Sem ver. Vai. O Alex Arce, ou Alex Arce, como vocês queiram aí. Vou chamar de Alex porque dá maior de requinte. Tá. Não, o Arce me lembra aquele horroroso que passou pelo Corinthians, eu não quero lembrar dele. Mas o negócio é o seguinte, Portuga, sem ver, tá? Sem ver, esse cara, com pedra no rim, e tendo pisado numa mina terrestre, ele é melhor que o Alberto, Pedro Raul e qualquer outro que o Corinthians tenha lá. Eu gostaria, assim, se houver a possibilidade financeiramente falando, e não for um absurdo, que traga, velho. O Pedro Raul tá indo pro Santos. Então nós chegamos à conclusão, mano, que a seleção paraguaia, segundo o Mano, tem o Romero, que é o novo Romário, e tem o Arce, que é o novo Haaland. Então a seleção paraguaia, ela tem um potencial ofensivo incrível. Mas, mano, vou te falar. Ô Martins, cara, contra o Bragantino, eu não sei se amanhã vai repetir o filme, porque, cara, eu não suporto mais ver essa cena. Esse lazarento desse Cleiton, não sei se é ele que vai jogar, De Paula, mas toda vez, esse goleiro do Bragantino, ele fecha o gol contra o Corinthians, mano. O De Paula, que é o narrador dos jogos, aí ele deve lembrar, mano, porque, porra, contra o Corinthians, esse maluco, o De Paula, ele parece aquele Wagner, aquele cara que tinha a cara de PM aposentado do Botafogo. Do Botafogo. E ele é ruim, hein, o Cleiton, hein? Cara, mas contra o Corinthians ele fechava o gol, Portugal. É mesmo. Esse Cleiton é embaçado, né, mano? Ô, mano, mas a gente, o De Paula, um abraço pra ele. Um abração, Washington. E você sabe, a gente agora é o time a ser batido, né? Porque todo mundo que vai querer ganhar da gente sempre, né? Então é o melhor time do Brasil agora, então... Mas você tá meio que imundo, hein, velho? Ô, Washington, só pra gente conhecer um pouquinho do Bragantino... Viu, mano? Contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, eles entraram com Cleiton no gol, né? Natan, que é ex-São Paulo, né? Lateral direito. Sim. Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido. Meio de campo tinha Jadson, Lucas Evangelista, Lincoln. Na frente, Elinho Malta, Thiago Borbas e Mosqueira. Elinho o quê? Malta. Então, esse era o time do Bragantino. E na reserva... Você tem jogadores aqui, ô Washington, mano. John, ex-Palmeiras. Eric Ramírez. Eduardo Sacha. Vitinho. Você tem Gustavinho. Quer dizer, o Bragantino, vamos falar a realidade, time cara. Bom. É um time interessante, ainda que se mesclado, hein, Washington? Sim, é verdade. Mas sempre dá trabalho. Eles dão trabalho desde os anos 90, então... Mas é isso, amanhã é ganhar ou ganhar, porque a gente tá na zona do rebaixamento, precisamos dessa vitória urgente, temos que jogar como se fosse uma final de campeonato. Mas você sabia que quando você precisa desse resultado ganhar ou ganhar, um dos piores times que você tem pra pegar é o Bragantino? O Bragantino, ele entra no campo meio sem compromisso com nada, não tem uma pressão, ele tá ali no meio, ele joga como o jogo pede, sabe? Ele não é um time que você pega um adversário que também tá pressionado, né? Ô, mano, agora, mesmo jogando em Itaquera... Eu vou dizer pra você, Washington e Mano, eu entraria com 3 zagueiros, viu? O Corinthians tem tido a melhor performance quando tem 3 zagueiros. Solta mais o time, né? Eu acho, viu, mano? Eu escalaria 3, cara. Mas, ô De Paula, 3 zagueiros eu acho que é uma tática interessante, é quando você tem 2 laterais que apoiem também. Porque geralmente quando você utiliza 3 zagueiros é porque você quer dar liberdade para laterais. Por exemplo, no último jogo, Mateuzinho e Bidu. Eu acho que eles são mais ofensivos do que Fagner e Hugo. Se você coloca os 2 em campo, eu acho que ok. Agora, para jogar, por exemplo, 3 zagueiros e o Fagner, que hoje não consegue mais subir, e o Hugo, que pouco sobe, ele também não é um cara que dá tanto apoio. Eu acho que você sacrifica demais, cara. Mas eu concordo com você. Hoje o Corinthians com 3 zagueiros, ele traz muito mais segurança do que quando ele tem jogado aí com uma linha ali com 4, com 2 laterais e 2 zagueiros ali também na frente do goleiro. Mas falando também no meio campo, De Paula, quanto que vai fazer falta o Alex Santana? Porque por mais que contra o Grêmio não tenha feito, o Corinthians ele jogou ali com o Rian e com o Charles e o Garro na armação, mas cara, vou falar pra você, mano, esse é um cara que tinha caído bem nesse meio campo do Corinthians, pegando uma equipe mais qualificada. O Corinthians sente quanto com a ausência dele? Fala aí, Martins, você primeiro, depois o De Paula. Vai lá, Washington. Rapidinho, só pra corroborar, o Alex Santana tava lembrando o Renato Augusto, né, Washington? Eu acho que
é um estilo diferente, na minha opinião, né, De Paula? Eu acho que ele joga um pouco mais como... Ele faz o primeiro e um pouco do segundo volante. Iniesta, tipo Iniesta.